Uma das primeiras características que podem ser apontadas do bolsonarismo é a sua relação com o regime militar, que passa desde declarações de Bolsonaro enaltecendo o período, até a celebração da memória de figuras e suas ações, como as do coronel Carlos Brilhante Ustra, nascido em 1932 e falecido em 2015. Um exemplo disso é a declaração de Bolsonaro em 31 de março de 2022, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual afirmou: "Que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada!" Essa mesma tendência é observável em seus eleitores, como revelou o levantamento de dados e entrevistas conduzido pela professora Esther Solano, da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, em 2018. Um dos assuntos que a direita mais radicalizada sempre utiliza como retórica no debate sobre seus valores e fundamentos éticos é a reinterpretação da ditadura, fazendo a releitura de que a ditadura a vida era mais segura e disciplinada. Ressignificação da ditadura num período saudoso, em que o cidadão de bem era protegido pelo Estado, e imperava a ordem, e não a confusão. Assim, é possível identificar a ressignificação da ditadura militar de 64 como um dos aspectos que caracteriza o bolsonarismo. Porém, apesar desse aspecto de desejo de retorno ao passado, é possível questionar essa conceitualização. Isso se deve a outros elementos contemporâneos que se revelam predominantes no movimento, como as mobilizações de rua, o uso intensivo das redes sociais e as mentiras, muitas mentiras. O bolsonarismo assumiu agora todas as características de uma seita, cujos membros estão dispostos a seguir seu líder incondicionalmente, até a morte. Esse culto à morte está se tornando cada vez mais evidente nas manifestações dos bolsonaristas. Polícia covarde! Bomba! Corre! O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Não deixe o Brasil, vai à mercê de ninguém. Em flagrante do ministro Alexandre de Moraes.
como em todos os cultos religiosos e as seitas, as contradições são ignoradas. O bolsonarista sempre acha que sabe mais que os outros, mesmo que os outros sejam o mundo inteiro. O bolsonarista odeia o conhecimento quando este contradiz sua visão de mundo. Inicialmente, o bolsonarismo negou a existência da Covid-19. Tratava-se de uma fantasia e uma invenção da mídia, segundo eles. A endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Então, a doença se tornou uma gripezinha que não poderia afetar atletas. A facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Quando ficou claro que a Covid-19 poderia muito bem fazer isso, seguiu-se o próximo passo na infalível lógica bolsonarista: cloroquina. Existe um remédio para a cura da Covid-19, mas os globalistas, ou a indústria farmacêutica não querem que seja usado. Engraçado que esses medicamentos fazem parte da indústria farmacêutica também. Muita coisa boa saiu da hidroxicloroquina. Vocês ficariam surpresos com quantas pessoas tomaram o medicamento, especialmente profissionais da linha de frente, antes que sejam contaminados. Eu mesmo estou tomando. Estou tomando agora mesmo, comecei há algumas semanas, disse a jornalistas, em 18 de maio de 2020, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na época, Trump já estava contrariando uma recomendação de seu próprio governo. A FDA, Agência Americana Regulatória de Medicamentos, havia advertido contra o uso da cloroquina fora de testes clínicos, depois de surgir evidências de que o medicamento causaria arritmia cardíaca em pacientes. Mas será que esse bilionário estaria ligando para as vítimas do Covid? Ou estava querendo lucrar? Essa gente só pensa em dinheiro, não davam a mínima para as pessoas que morriam. Pois são eugenistas. O mesmo fez aqui no Brasil, Bolsonaro. Foi o seu Deus Trump. Disseminar estes medicamentos sem eficácia, que o bobo da corte, aqui fez o mesmo. E muita gente ganhou, muito dinheiro. No momento da produção desse vídeo, quase 690 mil pessoas já morreram por conta da Covid no Brasil, segundo dados oficiais. Bolsonaro trabalhou ativamente para a redução populacional, sendo o agente do caos, escolhido a dedo pela maçonaria. Segundo o estudo, 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o governo Bolsonaro tivesse tomado medidas corretas contra a disseminação do vírus. O bolsonarismo segue uma lógica primitiva, criando sempre opostos simplistas. Isso inclui, por exemplo, achar que saúde e economia são contradições. Segundo essa lógica, os brasileiros deveriam preferir se expor ao risco de infecção para não cair na crise econômica. O bolsonarista parece não estar ciente dos custos econômicos e sociais de milhões de pessoas doentes e centenas de milhares de mortes. Cálculos com mais de duas variáveis não são seu ponto forte. Os bolsonaristas acusam a mídia e o suposto comunismo de trazer desinformação. Na realidade, são Bolsonaro e seus apoiadores que fazem de tudo para viralizar mentiras e desinformação.
Nos Estados Unidos existe a rede de desinformação chamada QAnon, é a seita que venera Trump. Similar ao bolsonarismo aqui no Brasil. A tática do QAnon é mentir, e quanto mais escandalosa e sensacionalista for a mentira, maior alcance ela terá. O bolsonarismo é o QAnon Tupiniquim. E seus passos começaram a ser expostos pela imprensa nas eleições de 2018, e hoje é investigado pela Polícia Federal em 2 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News do Congresso e em mais de um processo no Tribunal Superior Eleitoral. Além de Oswaldo Eustáquio, outros expoentes do QAnon brasileiro foram presos ou são formalmente investigados pela PF. Sarah Winter, que na época era líder do Movimento 300 do Brasil, grupo que acampou em Brasília em 2020, atacava o STF e se apresentava como uma milícia política bolsonarista no auge dos protestos golpistas com a participação de Jair Bolsonaro, também foi presa e hoje está em casa com tornozeleira eletrônica. Ela foi bloqueada na maioria das redes sociais, e perdeu seu canal no YouTube. Alan dos Santos, era o dono do extinto site bolsonarista Terça Livre, sofreu uma busca e apreensão e foi levado para depor pela PF em Brasília a mando de Alexandre de Moraes. Depois disso mudou-se para os Estados Unidos, onde virou o correspondente do próprio site desinformante dele, à época, e uma ponte direta entre os integrantes do QAnon norte-americano e seu espelho brasileiro, o bolsonarismo. Quando ficou claro que Joe Biden venceria as eleições nos Estados Unidos em meio à contagem de votos, Alan dos Santos, que fazia transmissões direto dos Estados Unidos para seu site, afirmou que a derrota era um plano de Trump para demonstrar a fraude eleitoral, e que haveria uma reviravolta em breve. No WhatsApp e no Telegram, integrantes de grupos de discussão bolsonaristas apoiaram efusivamente a invasão do Capitólio em Washington como o início da Revolução Trumpista, e esperam até hoje a reviravolta falaciosa prometida por Alan dos Santos. Esse mentiroso perdeu suas redes sociais, atualmente é foragido da justiça brasileira, mas mesmo assim ainda manipula o gado bolsonarista para seguir a cartilha do agente do caos. O já falecido Olavo de Carvalho, referência ideológica do bolsonarismo, vivia nos Estados Unidos e ajudava a propagar essas teorias falsas de conspiração. As teorias falaciosas desta gente é como se a nova ordem mundial fosse apenas de esquerda. Quando este sistema usa tanto a esquerda quanto a direita para atingir seus propósitos, principalmente por conta da polarização, e depois por meio de ativismo econômico com a direita, e ativismo ideológico com a esquerda. A nova ordem mundial é a síntese do capitalismo liberal no campo econômico, e da ideologia marxista no campo moral. Quem está cego por ideologia política, não irá enxergar isto. Assim como o QAnon demoniza a figura dos opositores de Trump, o mesmo ocorre com o QAnon Tupiniquim. Ao mesmo tempo em que atacam personalidades, os grupos alavancam nomes do próprio governo Bolsonaro como grandes combatentes contra o tema. Além do próprio Jair Bolsonaro, a figura mais associada ao assunto é a falsa crente e a conservadora feminista, como se pudesse existir essa contradição, Damaris Alves. Essa mentirosa feminista, de fato, tentou jogar essa balela recentemente no ar, e pode ter seu mandato de senadora cassado por tais falácias sem provas.
E se fosse verdade, porque ela, como ministra, sabendo de tais supostos fatos, não fez nada contra? É uma forma explícita de prevaricação, se caso fosse verdade tal balela dela. Segundo a narrativa bolsonarista, Damares seria responsável por trazer ao Brasil a Operação Storm, uma fictícia e escrota força-tarefa internacional secreta sob o comando de Trump para combater a rede internacional de pedofilia. Trump não tem nada de antissistema. Ele também disseminou fortemente o negacionismo durante a pandemia, engordando o número de mortos pela Covid. Trump também, antes de Bolsonaro, disseminou remédios sem eficácia para a Covid. E o gado abraçou. Como já vimos no vídeo. O detalhe é que Trump tinha ações em uma empresa produtora desse medicamento. Essa empresa é a Sanofi. Também devemos sempre lembrar da vassalagem que Trump prestou para os sionistas. É engraçado que ao não dizer que luta contra a pedofilia, mas Jeffrey Epstein, um pedo que supostamente suicidou na prisão. Ele tinha sido condenado por tráfico sexual. Ele era amigo de Trump. Mas isso que não quer deliberadamente enxergar. De acordo com depoimentos de ex-aliados de Bolsonaro, como Joyce Hasselman e Alexandre Frota, documentos e relatórios da CPM e das fake news, existe um gabinete do ódio, que coordena as ações online, formada por profissionais da mentira e calúnia, lotados em gabinetes oficiais, canais nas redes sociais e sites de fake news, parlamentares de diversos níveis, milhares de voluntários e um sem número de robôs. A rede bolsonarista de fake news na internet está ativa desde pelo menos a eleição presidencial de 2018, e hoje, depois de muitos anos fazendo lavagem cerebral na bolha bolsonarista, continuam firmes e fortes, colocando gado com a ilusão de uma intervenção militar. Tudo isso acontece sob o beneplácito de grande parte da polícia. Durante os bloqueios nas estradas do gado que ocorreram depois da vitória de Lula, policiais ajudaram a romper cercas, fizeram continência para os golpistas e deram proteção. Sob o argumento de forma distorcida da liberdade de expressão, essas figuras grotescas que disseminam mentiras seguem pregando e incitando caos e engano. Essas manifestações de incitar as Forças Armadas contra qualquer um dos poderes é crime. Artigo 286 do Código Penal. Incitar, publicamente, a prática de crime, pena, detenção, de 3 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis, ou a sociedade. Insurreição. Artigo 365. Tentar, com emprego de grave ameaça ou violência, impedir ou dificultar o exercício do poder legitimamente constituído, ou alterar a ordem constitucional estabelecida, pena, reclusão, de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Golpe de Estado. Artigo 366. Tentar, por funcionário público civil ou militar, depor o governo constituído ou impedir o funcionamento das instituições constitucionais. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Conspiração. Artigo 367. Associarem-se 2 ou mais pessoas, para a prática de insurreição ou de golpe de Estado. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Terrorismo. Artigo 371. Praticar, por motivo de facciosismo político ou religioso, com o fim de infundir terror, ato de 1. Devastar, saquear, explodir bombas, sequestrar, incendiar, depredar ou praticar atentado pessoal ou sabotagem, causando perigo efetivo ou dano a pessoas ou bens. Pena. Reclusão, de 2 a 10 anos.
O mais bizarro de tudo isso é esse universo paralelo de mentiras que vivem os bolsonaristas. Será que nunca fizeram leitura das partes da Bíblia que condenam o ato de mentir? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8, verso 44. Não furtem. Não mintam. Não enganem uns aos outros. Levítico 19, verso 11. O Eterno odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, verso 22. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8, verso 32.